Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó Espírito Santo de Deus, vinde nosso socorro e nos conceda a graça de compreendermos a palavra do Senhor e dai-nos também a docilidade de acolhê-la em nosso coração. Nossa Lex Divina, com o texto de Mateus 18, de 15 a 20. Disse Jesus: se o teu irmão pecar, vai corrigi-lo a sós. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se não te ouvir, porém, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda questão seja decidida pela palavra de duas ou três testemunhas. Caso não lhes dê ouvido, dizei-o à igreja. Se nem mesmo a igreja der ouvido, trazei-o como gentil ou publicano. Tratai-o como gentil ou publicano. Em verdade vos digo, tudo quanto ligardes na terra será ligado no céu, e tudo quanto desligardes na terra será desligado no céu. Em verdade ainda vos digo, se dois de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quereis pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha quanta coisa maravilhosa o Senhor estava ensinando. E aqui, inicialmente, aos discípulos dele. Mas ele estava ensinando aos discípulos dele porque ele estava formando-os, porque estava fundando uma igreja. E ele queria que todo o ensinamento dele, todo o seu evangelho, toda a sua obra, não ficasse ali só naquele tempo, naquela região. Ele queria que a sua obra continuasse pelo mundo inteiro. Por isso que ele vai formando seus discípulos. E ele começa aqui hoje a formar sobre o sentido do pecado, de corrigir alguém. Ele diz que, com muita clareza aqui, se alguém pecar, se nós virmos que alguém de fato está pecando, se alguém de fato está transgredindo algo, vamos pessoalmente a ele. Não é a outra pessoa que nós temos que nos referir, que irmos. Não é falar daquela pessoa que errou para outro. Isso é fofoca. Quando nós vemos um erro de alguém, sabemos do erro de alguém, constatamos um erro de alguém e vamos dizer do erro dele para outra pessoa, nós estamos pecando muito porque estamos difamando aquela pessoa. Ainda que seja verdade, mas nós não temos o direito de difamar ninguém. O que nós podemos e devemos fazer de Jesus, vamos a ele e vamos tentar corrigi-lo. Se não conseguirmos, vamos ver alguém que possa nos ajudar nessa correção. Se por acaso também não nos ouvir, paciência, paciência. Não podemos fazer mais nada. Não devemos também estar espalhando o seu erro para ninguém. Não nos compete fazer isso. Isso é pecado gravíssimo. Nós não queríamos jamais que as pessoas fossem espalhando aí as nossas fraquezas, e nós as temos. Quem não as tem? Jesus nos ensina a correção fraterna. E é a prova de que ele estava falando aqui para os seus discípulos, porque essa afirmativa aqui, ele estava falando para Pedro, o primeiro Papa. Tudo que ligardes na terra será ligado no céu. Tudo que desligares na terra será desligado no céu. Ou seja, a autoridade é a igreja. A igreja da qual ele, Jesus Cristo, é a cabeça. Por isso que ele dá essa autoridade. Sim, aquilo que o Papa, que a igreja, disser, orientar, ensinar aqui, Jesus, ele acolhe no céu. E aquilo que a igreja não ensinar, que a igreja discordar, que a igreja for contra,
Jesus também é no reino dos céus. E é importante a gente lembrar as duas maneiras que existem, que a igreja evangeliza. Ela evangeliza anunciando o reino de Deus e denunciando a justiça. Ela anuncia a justiça, que é o reino de Deus, e denuncia a injustiça, que é o pecado. Então, quando a igreja diz, por exemplo, que o aborto é pecado, nós jamais poderemos contestar a igreja, porque estamos contestando Jesus Cristo. Foi Ele mesmo que diz, eu vim para que todos tenham vida e a tenham plenamente. E tem outro ensino também maravilhoso que Jesus disse. E esse aqui a gente pode vivenciar diariamente. Em verdade eu vos digo, se dois de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que queiram pedir, isso lhe será concedido pelo meu Pai. Por quê? Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, de Jesus, aí estou eu no meio deles. Olha que coisa maravilhosa. Todas as vezes que nós tivermos 2, 3, 4, mais pessoas em oração, unidos em nome de Jesus, é promessa dele. Eu estou no meio de vocês. Ou seja, que bênção, que graça. Isso a gente pode começar a fazer na nossa família. Quando nós orarmos juntos, rezarmos o texto juntos, quando pegarmos um texto da Sagrada Escritura e fizermos uma leitura e procurarmos entender aquela leitura, comentarmos um pouco daquela leitura, Jesus está no nosso meio. Você já pensou que bênção, que graça? Às vezes a gente não se apercebe de tanta graça que a gente é capaz de usufruir no nosso dia a dia. Será que a gente pode ter uma presença mais gratificante do que a de Jesus no nosso meio? Será que nós teríamos alguém tão importante no nosso meio quanto Jesus Cristo? Não existe na face da terra ninguém tão importante quanto Jesus Cristo. E nós queríamos até que tivesse no nosso próximos a nós. Quando a gente vê alguém que se destacou, seja no cinema, nas artes, no futebol, seja, se a gente conta, pede um autógrafo para guardar. Meu Deus, não estou dizendo que sou contra, não. Mas nós temos alguém muitas vezes, infinitamente superior em tudo, em bondade, em misericórdia, em amor a nós e que quer estar presente entre nós. Porque também não é só o fato de estar 3, 4, 5 pessoas, 2 reunidas, não. Em nome dele. Ele diz, eu vou ler mais uma vez esse versículo porque é importante. Pois onde 2 ou 3 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Ou seja, se nós nos reunirmos em nome do Senhor, vamos fazer uma oração em nome do Senhor, clamando a presença dele entre nós. Que bênção! Ele prometeu. Ali estou eu no meio deles. Nós não podemos perder essa graça de participarmos de grupo de oração, participarmos da Santa Eucaristia, porque são várias pessoas reunidas em nome dele. E Jesus está ali. Que presença maravilhosa. E que compromisso a gente faz agora diante disso? Jamais vamos difamar ninguém e vamos procurar nos reunirmos em nome dele para que ele esteja no meio de nós. Depois, contemplemos as maravilhas do Senhor em nossas vidas. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E pela intercessão da Sagrada Família de Nazaré, de Francisco, Teresinha, João Paulo II e o santo da nossa devoção, que Deus nos dê sua graça e sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo.
Amém. Face de Cristo, resplandecei em nós.